É igual você entrar numa partida de futebol sem saber pra que lado você tem que fazer o gol. Eu queria fazer um 6 em 7, queria vender todo santo dia, queria escalar, queria reconhecimento. E eu consegui várias dessas coisas. Mas sabe o que eu consegui também? Ansiedade, eu consegui insônia, eu consegui principalmente um vazio no peito. Uma sensação de que talvez o que eu estivesse trabalhando, o meu trabalho não fosse suficiente. Até que um dia eu descobri que isso não era ambição, que isso era simplesmente um vício. E esse vício quase me custou todo o meu esforço. Chegou um ponto em que vender não era mais suficiente. Eu olhava os números e sentia vergonha. Não porque não estava bem, não porque não estava vendendo bem. Meus números não eram ruins. Só que eles não seguiam aquele padrão que o mercado vende. A verdade é que eu era prisioneiro de metas que eu nunca escolhi, metas que nem sequer eram minhas. O trabalho estava virando castigo, eu dormia pensando que estava faltando, acordava com medo de abrir o Instagram e tá flopado. Era uma sensação de viver sempre no quase, até que veio um burnout. O meu corpo já estava desistindo de mim. Aí eu parei, desacelerei, mas não porque eu quis. Eu desacelerei porque eu tinha que fazer isso. Porque se eu não fizesse, meu corpo ia colapsar, minha mente ia colapsar. E nessa pausa, eu me perguntei, quando foi que isso deixou de ser meu? Quando foi que eu deixei de escolher os meus caminhos, as minhas rotas, o meu destino? Quem era que eu estava tentando impressionar? Porque não batia com os porquês que eu tinha definido quando eu comecei. E foi aí que eu percebi que eu estava seguindo um script bonito, rentável, mas que na verdade não era meu. Não fui eu quem escrevi esse script, não foi eu que defini. Eu simplesmente ficava ouvindo o que o mercado, o que as pessoas, que os grandes players definiam e tinha que correr atrás daquilo, porque se eu não corresse, aquilo era como se eu não tivesse conquistando o sucesso. Era como se eu tivesse fora do que é padrão no mercado, né? E existem vários roteiros prontos por aí. Você já deve ter visto, tipo, fature múltiplos 6 dígitos, seja o próximo case de sucesso, conquiste uma plaquinha de venda, faça lançamentos épicos, tenha uma vida de cinema, mas ninguém mostra o custo que é correr atrás dessa vida. Muita gente tá com o corpo definhando. Tem os filhos que só tem ausência. O filho não tem contato dos pais mais, porque os pais estão ali correndo atrás de um sucesso que foi imposto. E quando eu tirei o pé, eu me recoloquei nos eixos. Eu refiz minhas métricas, por exemplo, ter paz antes do próximo pico de faturamento, viver o processo e não só a promessa, faturar com alma e não com raiva. E sim, eu comecei a faturar melhor depois que fiz isso. Foi em menos volume, mas foi com estratégia, foi com mais margem, foi com mais alma e principalmente com mais sentido para mim, sem eu estar correndo atrás do que os outros dizem. Porque às vezes você já tem o suficiente, só que como você ouviu outras pessoas dizendo que conquistaram X ou Y coisas, você fica correndo atrás dessas coisas. Mesmo você já sabendo que o que você está faturando, que o que você está fazendo é suficiente para você. É suficiente para o que você definiu. E a verdade é que a gente não precisa de mais. A gente não precisa estar correndo atrás de toda novidade que surge no mercado, atrás de toda estratégia. E isso acontece porque às vezes a gente entra no jogo sem ter clareza. É igual você entrar numa partida de futebol sem saber para que lado você tem que fazer o gol, quem são seus companheiros de time. Você simplesmente tá ali correndo com a bola e é meio louco, né? Imaginem um jogo de futebol sem essas regras, sem você saber em que time você está jogando. É isso que acontece no digital. É isso que está acontecendo. Você fica perdido porque você não definiu a sua tática, a sua estratégia.
Você não sabe qual é o seu norte. E por isso que você fica atrás de mapas dos outros. E quando você tá com um mapa só, beleza, porque você sabe que vai ter que sair do ponto A até o ponto B. Só que o problema é que hoje existem centenas de mapas, cada um deles leva para um tesouro e você fica seguindo um pouquinho de um pouquinho do outro, um pouquinho do outro, um pouquinho do outro. E o resultado é que você nunca chega no tesouro que você está procurando. Aí onde está o problema. E sucesso não é seguir um script que é dito. Sucesso é seguir a sua bússola, definir o seu norte e sustentar tempo suficiente de um jeito que você aguente. Até você conseguir chegar onde você quer, mas sem se destruir. Isso é sucesso. Não é você faturar R$1 milhão e no final você não ter visto o seu filho crescer. Não é você estar com sua saúde debilitada. De que adiantou? De que adianta você faturar uma grana massa, você alimentou sua reserva financeira, mas é isso, a saúde tá uma merda. Porque você não tem tempo, porque o seu sucesso, o seu objetivo é baseado no sucesso dos outros. Nem todo mundo nasceu para escalar. Tem gente que nasceu para sustentar um legado, uma presença, para viver aqui no presente, no agora, sem olhar para o passado, sem se preocupar tanto com o futuro. Lógico que você tem que viver o agora pensando lá na frente, mas sem pensar só nisso a ponto de deixar de viver o presente. Então reflita sobre isso. E se esse vídeo fez sentido para você, se você já se viu seguindo um script que não é seu, deixa um comentário. Ou se você não se sentir à vontade, compartilhe com alguém que você vê que está perseguindo exatamente isso. Porque eu acredito que todo mundo que está no mercado digital já percorreu alguma métrica, algum sucesso, algum objetivo que foi imposto por outra pessoa. Tenho certeza. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu.